Em meio ao intenso conflito entre Rússia e Ucrânia, a região de fronteira de Belgorod, na Rússia, tornou-se um ponto crítico de tensão militar. Uma ponte de concreto robusta que atravessa um pequeno, mas estrategicamente vital rio nos arredores de Belgorod é peça-chave para a logística militar russa. Esta ponte não é apenas um canal para transporte de armas e combustível, mas uma linha vital que sustenta a presença militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia. Com aproximadamente 120 metros de comprimento e construída com concreto reforçado de alta resistência, a ponte suporta cargas pesadas, permitindo a passagem diária de tanques de 50 toneladas e veículos blindados leves. No entanto, sua importância estratégica a transformou em alvo prioritário para as forças ucranianas, que buscam interromper as linhas de suprimento russas. Há meses, a inteligência russa previa que a Ucrânia poderia tentar capturar ou destruir infraestruturas cruciais na fronteira. Para evitar isso, o Comando Militar Russo em Belgorod ordenou a instalação de um sistema de minas antitanque sob a ponte. Cada mina, carregada com 7,5 quilos de explosivos, é poderosa o suficiente para destruir qualquer veículo que tente atravessar, se ativada. Engenheiros de combate russos posicionaram cuidadosamente dezenas dessas minas em pontos críticos sob a ponte, conectando-as a um sistema de detonação remota para garantir que qualquer ataque terrestre ucraniano teria um custo elevado. Para a Rússia, essa era uma defesa passiva, porém eficaz, projetada para impedir avanços inimigos enquanto preservava a integridade da ponte. Por que a Rússia equiparia sua própria ponte vital com explosivos? A resposta está em seu papel crucial. A ponte é uma faca de dois gumes, essencial para a logística russa, mas um risco se capturada. A estratégia russa era clara: só eles poderiam usá-la ou ela seria destruída. Se a Ucrânia ousasse enviar tanques pela ponte, a Rússia estava pronta para aniquilá-los. Mas a Ucrânia não tinha intenção de atravessar a ponte. Sob o comando de uma unidade de forças especiais de uma brigada mecanizada, as forças ucranianas próximas à fronteira logo reconheceram a importância da ponte. Elas entenderam que destruí-la interromperia gravemente as linhas de suprimento russas, abrindo caminho para contraofensivas na região. Numa manhã de agosto, ao amanhecer na fronteira, um drone de reconhecimento improvisado ucraniano foi lançado de uma base secreta perto da linha de frente. Equipado com um sistema de câmera simples, mas eficaz, o drone tinha a missão de monitorar as atividades militares russas em Belgorod. Um jovem engenheiro militar ucraniano pilotou cuidadosamente o drone a uma altitude baixa de cerca de 30 metros para evitar radares de defesa aérea russos. A câmera do drone, embora não de alta resolução, capturou imagens claras o suficiente à luz do dia para identificar detalhes importantes no solo, fornecendo inteligência crucial sobre os movimentos russos. Ao sobrevoar a ponte, a câmera do drone detectou objetos incomuns abaixo dela. Na estação de controle, o operador notou formas circulares mal escondidas por redes de camuflagem e galhos. Após uma análise detalhada com a equipe técnica, eles identificaram as minas antitanque TM-62M, uma arma defensiva comum dos russos. Essa descoberta não apenas confirmou as defesas fortificadas da ponte, mas também apresentou uma oportunidade inesperada. Se a Ucrânia pudesse ativar essas minas remotamente, poderia destruir a ponte sem usar seus próprios explosivos. Uma reunião de emergência foi convocada na base de comando ucraniana. O experiente oficial sênior da unidade revisou os relatórios da equipe de reconhecimento e elaborou um plano ousado: usar um drone FPV caseiro e de baixo custo para atingir as minas sob a ponte, acionando-as para demolir a estrutura durante o dia, quando os russos menos esperavam. A missão era arriscada. Se o drone errasse o alvo, o plano falharia, e as defesas aéreas russas poderiam facilmente detectar e destruir o drone à luz do dia. Apesar dos perigos, a confiança na tecnologia improvisada e nas habilidades da equipe levou o comandante a aprovar a operação.
Os preparativos para a missão foram conduzidos com o máximo de sigilo e precisão. A equipe técnica ucraniana escolheu um drone FPV caseiro, montado com componentes comerciais como motores sem escovas, um quadro leve de carbono e uma câmera de resolução 720 pixels. Pesando apenas 1,5 quilos, o drone tinha um alcance de 5 quilômetros e podia carregar uma carga explosiva de meio quilo, suficiente para acionar as minas se atingisse o alvo com precisão. A ogiva, um explosivo caseiro equivalente ao impacto de uma granada, foi projetada para detonar ao colidir. Enquanto isso, a equipe de reconhecimento continuou monitorando a ponte com voos adicionais de drones, rastreando as atividades russas. Eles notaram que as forças russas patrulhavam a ponte regularmente durante o dia, com postos de controle a cerca de 200 metros de distância. Os ucranianos concluíram que um ataque ao meio-dia, quando o sol forte e as altas temperaturas poderiam reduzir a vigilância russa, seria ideal. A luz do dia também ajudaria o operador do drone FPV a identificar o alvo, embora aumentasse o risco de detecção. Para reduzir o risco de serem detectados, a equipe pintou o exterior do drone de cinza claro para se misturar ao céu e programou um trajeto de voo sinuoso para evitar áreas muito patrulhadas. Eles também usaram dispositivos rudimentares de interferência na fronteira para perturbar os sinais de rádio russos em um curto alcance, ajudando o drone a evitar detecção nos últimos 2 quilômetros até o alvo. Uma unidade de artilharia ucraniana, equipada com obuses autopropulsados de 122 mm, estava pronta para dar suporte caso as forças russas reagissem rapidamente após o ataque. No dia 6 de agosto, às 11h45 da manhã, sob um calor escaldante de 30 graus Celsius e um céu quase sem nuvens, o drone FPV foi lançado de uma posição secreta a 4 quilômetros da fronteira russa. Liderada por um engenheiro militar experiente, a equipe de controle programou um trajeto de baixa altitude, mantendo o drone a apenas 3 metros do solo para evitar radares, enquanto o guiava manualmente com óculos FPV para maior precisão. O trajeto passava por uma floresta esparsa para usar a sombra das árvores como camuflagem na fase inicial. Ao decolar, o motor silencioso do drone foi abafado pelo vento e sons naturais. Movendo-se a uma velocidade constante de 60 km por hora, o drone FPV deslizou silenciosamente pela paisagem iluminada. Sua câmera integrada transmitia imagens ao vivo para os óculos do operador, permitindo navegação em tempo real. Os primeiros 3 quilômetros foram tranquilos, com o drone cruzando campos abertos e arbustos baixos, sem ser detectado pelas defesas aéreas russas. A luz do dia ajudou o operador a identificar obstáculos como fios elétricos ou galhos, embora manter a baixa altitude exigisse foco intenso para evitar patrulhas terrestres. Às 12h05, o drone estava a apenas 500 metros da ponte de Belgorod. O operador reduziu a velocidade para 40 km por hora para maior precisão e ajustou a câmera para focar nas minas sob a ponte. As imagens diurnas mostravam claramente as minas circulares alinhadas ao longo dos suportes principais da ponte. O operador mirou uma mina central com probabilidade de desencadear uma reação em cadeia se atingida. O drone FPV desceu, aproximando-se do lado inferior da ponta pelo sul, onde havia menos obstáculos e a luz solar direta melhorava a visibilidade. O operador, enfrentando o brilho nos óculos FPV, fez ajustes precisos na trajetória do drone, inclinando-o em 30 graus em direção à mina central. A 5 metros, a câmera mostrou a superfície metálica da mina brilhando ao sol. O operador manteve os controles firmes, garantindo que o drone permanecesse no curso a poucos centímetros do alvo. Às 12h08, o drone FPV atingiu a mina central com precisão, detonando sua carga de meio quilo com a força de uma pequena granada.
A explosão acionou instantaneamente a mina TM-62M, desencadeando uma explosão massiva que ecoou pela área, sacudindo o solo a centenas de metros de distância. A carga explosiva de 7,5 quilos da mina criou uma bola de fogo sob a ponte, vaporizando o concreto no ponto de impacto. Uma reação em cadeia se seguiu, com as minas próximas detonando, e dezenas de explosões rasgaram a estrutura em menos de 10 segundos, destruindo os suportes principais da ponte. Fragmentos de concreto e aço voaram para fora, formando uma densa nuvem de poeira que obscureceu a visibilidade. Detritos caíram sobre o tabuleiro da ponte e o rio abaixo, enquanto fumaça preta subia sobre a luz solar intensa. Projetada para cargas pesadas, a ponte não resistiu às explosões encadeadas. Seu centro rachou e desmoronou no rio com um estrondo ensurdecedor, deixando a ponte de Belgorod em ruínas em menos de 1 minuto. A explosão lançou as forças russas em desordem. Soldados patrulhando a ponte e os postos de controle próximos foram pegos desprevenidos pela intensidade da explosão. Alguns sofreram ferimentos leves por detritos voadores, enquanto outros correram para avaliar os danos. Alarmes soaram nos postos de controle e os comandantes russos mobilizaram rapidamente forças adicionais. O ataque diurno permitiu uma visão clara da destruição, mas a confusão reinou, com alguns acreditando ser um ataque de artilharia de longo alcance. Na estação de controle ucraniana, a equipe do drone celebrou o sucesso. Um drone de reconhecimento adicional, lançado logo após o ataque, confirmou a destruição total da ponte, com seu trecho central desaparecido e apenas as extremidades de pé. Concreto e aço espalhavam-se pela área, e o rio abaixo estava escurecido por cinzas. Não havia sinais de reparos imediatos, cortando efetivamente a principal rota de suprimento russa em Belgorod. Em 20 minutos, engenheiros russos chegaram para avaliar os destroços, apoiados por patrulhas reforçadas e defesas aéreas ativadas para conter novas ameaças aéreas. Veículos blindados protegeram a área, enquanto os comandantes ordenavam buscas por forças ucranianas próximas à fronteira. A Ucrânia, no entanto, não planejava ataques adicionais imediatos. Seu objetivo foi alcançado. A ponte de Belgorod estava destruída, forçando a Rússia a depender de rotas de suprimento mais longas e vulneráveis. A destruição da ponte de Belgorod não foi apenas uma vitória tática, mas um golpe estratégico para a Ucrânia. Ao cortar essa linha de suprimento crucial, as forças russas enfrentaram desafios logísticos para manter tropas e transportar armas e combustível, criando oportunidades para contra-ofensivas ucranianas ou defesas fortalecidas sem medo de reforços russos rápidos. A operação destacou a engenhosidade da Ucrânia, usando drones de baixo custo para transformar as próprias minas TM-62M russas contra eles, destruindo a ponte com a armadilha dos próprios russos. Para a Rússia, o incidente expôs vulnerabilidades em suas defesas. Não conseguir interceptar um drone FPV caseiro em plena luz do dia revelou limitações contra alvos pequenos e de baixa altitude. O ataque à ponte de Belgorod destacou uma mudança na guerra moderna, onde até drones improvisados e baratos podem alterar a dinâmica do conflito. O ataque preciso e impactante da Ucrânia demonstrou como forças menores podem usar tecnologia para interromper os objetivos estratégicos de um adversário maior.